E hoje eu vou trazer para vocês uma história lindíssima do Espírito Benedito, que está lá no livro Deficiente Mental, Por que Fui Um, psicografada pela médium Vera Lúcia Marinzec, assessorada sempre pelo seu mentor Antônio Carlos, uma história que vai te deixar muito pensativo e emocionado. Vamos lá? Vamos conhecer essa história linda, incrível. Benedito Bacurau racha lenha e come pau. Seus moleques. Era assim que muitos garotos se divertiam brincando comigo. E às vezes eu achava ruim, outras não, mas fingia sempre que achava. Não via maldade, aliás, para mim, todos eram bons e se brincavam comigo, era porque respondia e até corria atrás deles. E a garotada se divertia. E eu gostava de ver todos alegres. Menina, não incomode o senhor Benedito. Deixe, dona. Ela não incomoda, não acho ruim. Gosto de crianças. Às vezes, uma mãe ou alguém adulto interferia. Mas eu gostava dessas brincadeiras e me divertia também. Embora às vezes houvesse abusos, era ofendido com palavreado de mau gosto. Isso quando não havia tentativas de agressões físicas. Ficava triste nessas ocasiões, mas eu nunca machuquei ninguém. Tudo porque fui um deficiente mental. Meus pais, com sífilis, danificaram o feto e eu nasci com retardamento mental. Éramos pobres, morávamos numa casinha pequena nos arredores da cidade. Meus pais trabalhavam juntamente com os meus irmãos na lavoura. Eu até a adolescência os ajudei. Depois aprendi a cortar lenha e passei a fazê-lo em casas de família. Isso foi há muito tempo. No interior, os fogões modernos demoravam mais tempo para serem instalados. Usava-se então a lenha como combustível. As famílias recebiam a lenha e eu trabalhava por dia em suas casas, rachando-as e empilhando-as para que seu manuseio ficasse mais fácil. Gostava de fazer isso, cortar lenha. Tinha muita força e pontaria. Fazia bem o meu trabalho a troco de comida e uns trocados que dava a minha mãe. Lembro bem de todos os acontecimentos vividos na minha última encarnação. É como se tivessem acontecido há minutos e não há anos. Foi uma encarnação marcada pela dificuldade financeira, doenças, mas de grande proveito, onde aprendi, ao meu ver, a mais preciosa lição: amar. Dei valor à vida física, me reconciliei com irmãos, passei por dificuldades enormes sem reclamar e voltei para o plano espiritual após ter desencarnado, sentindo-me bem comigo mesmo, em paz e totalmente equilibrado, harmonizado com as leis divinas. Tinha plena noção de que era diferente. Achava lindo ver as pessoas lerem e eu tinha a sensação de que poderia ler também. Até pegava livros ou revistas e fingia estar lendo. Parecia que já soubera ler, e bem, mas não conseguia. Olhava as letras e não sabia como fazer para entendê-las. Ficava triste. A tristeza doía no peito. Então você, Benedito, quer ler? Vamos, pegue esse jornal e leia. Não sei, não, senhor. Não consegui aprender, respondi encabulado. Mas eu me distraía logo com outra coisa. Não ficava muito tempo triste.
Nunca fui à escola. Minha mãe dizia sempre quando eu pedia para ir: você é tão burro que não deve ir à escola. Lá nada aprenderá, só irá atrapalhar os outros. Não irão aceitá-lo. Você não aprende. Mas às vezes tinha uma sensação que me era prazerosa, de que eu sabia ler, que eu já o fizera, e muito. Sonhava muito. Nesses sonhos eu lia alto, com voz bonita e agradável. Via-me elegante e bem vestido. Gostava muito de sonhar. Também sonhava que conversava com outras pessoas educadas e bondosas, que estavam sempre me aconselhando o que deveria fazer. Coragem, Benedito. Tenha fé, ore e seja bom. Gostava de ir à igreja, mas gostava mesmo era de ir a procissões. Mamãe me vestia com a melhor roupa e íamos, mas ao orar, confundia todas as orações. Vou bater nele, seu padre, disse mamãe. Benedito não aprende a rezar. Se o faz alto, é motivo de risadas para os outros. Não, dona Catarina, não bata nele. Ele ora como sabe e os santos gostam. O senhor acha que os santos gostam de orações erradas? Perguntou mamãe assustada. Dona Catarina, continuou o padre, os santos gostam de pessoas de coração puro e Benedito o tem. Peça a ele para orar baixo, assim ele não atrapalhará ninguém. Minha mãe espalhou para todos que o padre dissera que os santos gostavam das minhas orações e por algum tempo me senti importante. Pelo meu trabalho pesado, tive alguns acidentes. Foram vários cortes profundos com o machado. Uma vez, cortei meu dedo. Doeu muito e inflamou. O farmacêutico fez vários curativos. Não reclamava de nada. Se doía muito, eu chorava. Só achava ruim ficar sem trabalhar. Amava o meu trabalho. Me distraía com o que eu fazia. Depois, eu gostava de tomar as refeições nas casas em que eu trabalhava. Sempre me davam farta e variada comida. Minha infância foi simples. Morávamos num sítio, eu tinha 8 irmãos, todos um tanto deficientes mentais, mas eu fui o mais. Todos casaram, constituíram família, menos eu, que fiquei com os meus pais. Gostava muito dos meus avós maternos e cuidava muito deles. Tinha muita paciência com o meu avô, que ficou caduco, esclerosado. Acompanhava-o muito, dava-lhe banho e alimentos. Não deixava ninguém aborrecê-lo. Que paciência você tem conosco, Benedito. Que bondade você é, dizia sempre a vovó, me abraçando. Quando o vovô desencarnou, mudamos para a cidade. Foi então que eu comecei a rachar lenha. Vovó foi ficando doente e enfermou realmente, não levantando mais da cama. Mamãe trabalhava com meu pai e eu cuidava da vovó. Ela sofreu muito, teve câncer de pele que se generalizou. Eu fazia tudo para ela e com todo carinho. Quando ela gritava de dor, eu chorava, querendo que a dor dela fosse minha. Benedito, disse ela um dia, amo você mais do que os meus filhos. Você é parte de mim. Não sei porquê. Acho que o prejudiquei muito. E você, como nosso Senhor Jesus Cristo,
me perdoou e até me ajuda. Ri sem entender. Eu amava a vovó e tudo o que fazia para ela era de modo carinhoso. Senti muito a ponto de adoecer quando ela desencarnou. 2 meses depois, ainda estava muito triste. Numa tarde, estando sozinho em casa, eu os vi. Vovô e vovó surgiram na minha frente. Meu neto, disse vovó, não fique triste, estou muito bem. Veja, estou saudável e com roupas novas. Estamos, seu vovô e eu, muito felizes, morando num lindo lugar. Amamos muito você e não queremos que sofra, que chore por nós. Conversando por alguns minutos, não tive medo. O amor sincero nos unia. Desde esse dia, não chorei mais por vovó. Eu tinha a certeza de que ela estava feliz. Depois, eu sonhava muito com ela e o seu amor me sustentava. Eu era desligado do corpo físico enquanto eu dormia. Conversava com entes queridos, encontrava sempre com meus avós e deles eu recebia muito carinho. Papai desencarnou repentinamente. Achando que estava encarnado, ficou um bom tempo conosco. Eu o via e não gostava de vê-lo naquele estado deprimente e perturbado. Acabei por contar à mamãe o que estava vendo. Ela não acreditou e me surrou, pensando que eu estava mentindo. Um dia, ao cortar lenha na casa de um senhor espírita, ele me disse: Senhor Benedito, eu o vejo acompanhado por uma luz muito bonita. É o amor da minha avó, respondi. Só que não gosto é da outra coisa que também às vezes fica comigo. É o meu pai. Mas eu não posso falar, porque se a mamãe souber que eu estou falando isso, ela me bate. Pois eu acredito em você. Pare com o seu trabalho, sente-se aqui um pouquinho, chame o seu pai. Eu direi a ele para não incomodá-lo mais. O senhor fará isso? Conversa com os mortos? Sim, converso e eu explicarei a ele a necessidade de ir para um outro lugar, respondeu esse senhor. Depois desse dia, eu não vi mais o papai. Esse senhor espírita o doutrinou e ele foi levado para uma colônia. Benedito, diga alpiste, arpite, porque eu não sei dizer alpiste. Ríamos, eu e quem me mandou dizer. Falava bem e de tudo, só que eu brincava quando alguém me mandava dizer uma palavra difícil, eu falava errado e em seguida, pronunciando a palavra corretamente, explicava que não conseguia fazê-lo. Falava certo, só que de modo simples e caipira, como toda a minha família. Sabia o significado de muitas palavras como se eu fosse letrado. O que significa magnífico, Benedito? Muito bom. Você acertou de novo. Quem lhe ensinou? Não sei. Aprendi sozinho, respondia rindo. Você é inteligente, admirável. Admirável é fenomenal, respondi contente. Mamãe teve derrame e passamos por muitas dificuldades. Fomos morar com uma irmã e eu, além de trabalhar para ela, rachar lenha, ainda cuidava da minha mãe. Ela desencarnou, me senti sozinho. Fiquei morando com essa irmã. Aos 65 anos, eu adoeci.
fiquei tuberculoso e fui internado num hospital de onde não saí mais até que meu corpo morreu. Como gostava de tudo, eu gostei também desse hospital, mas eu fui piorando a cada dia. Os enfermeiros me tratavam bem. Visitas? Só dos meus amigos desencarnados. Então, seu Benedito Bacurau, agora não racha mais lenha? Ainda come pau? Eu ri e respondi: nunca comi pau, como comida e dá gostosa. Quanto a lenha, racho de novo quando Deus quiser. Não foi fácil ficar de repouso. Eu nunca ficara ocioso, mas a doença me enfraqueceu. Nem forças eu tinha para me levantar sozinho. Desencarnei tranquilo. Foi como dormir. Naquele dia, estava pensando muito no passado. Me lembrei de muitos fatos ocorridos comigo desde pequeno. Às vezes, me esforçava para não recordar, mas eu não conseguia, as lembranças vinham. Me vi pequeno, brincando no riacho, tentando subir nas árvores. Me lembrei dos meus avós, pais de toda a família, do meu trabalho. Me senti tranquilo, não fiz nada de errado, nada de que pudesse me arrepender nessa hora. Fui tendo um sono gostoso e acordei em outro lugar. Olá, Benedito! Como está, meu querido? Disse vovó. Sorri ao revê-la. Estava ultimamente vendo há tanto que eu nem estranhei. Me espreguicei. Queria ficar por aqui e não acordar mais, eu respondi. Tenho tomado injeções que têm doído um bocado. Então, se prepare para uma boa notícia. Você teve o corpo físico morto e agora ficará conosco. Morri? Passei a ser assombração? Alma do outro mundo? Perguntei assustado. Largue de bobagens, você é o mesmo. Foi só o seu corpo cansado e doente que morreu. Venha, levante-se. Vem ver que lindo jardim temos aqui. Vovó me puxou pela mão, levantei fácil. Percebi que estava completamente saudável. Ri, feliz, e fui ver o jardim. Logo na entrada tem uma placa. Olhei e li os seus dizeres. Bem-vindos à colônia Vida e Luz. Vovó, como eu fiz isso? Não é isso que está escrito? Meu Deus, eu leio. Benedito, você receberá explicações para tudo o que quer saber. Eu sei pouco. Você só teve o corpo físico com deficiência. Agora, desencarnado, está de posse dos seus conhecimentos. Foi retardado só na matéria. Recorde que quando você vinha nos visitar desligado do corpo enquanto dormia, você era como agora, normal. Vejo-o como você é, como sempre foi para mim. Uma pessoa boa, amável, lindo, inteligente, perfeito e que eu amo muito. Foram alguns dias de surpresas e eu adorei estar desencarnado. Passei a morar com vovó numa casa linda e confortável. Minha adaptação foi rápida, não tive reflexo de nenhuma doença. Logo estava conhecendo tudo
e aprendendo a viver de modo desencarnado para ser útil. Soube então do meu passado. Na minha penúltima reencarnação, nasci na mesma cidade em que vivi nesta, quando fui deficiente. Fui filho de fazendeiro, família de posses, estudei em colégios caros e bons. Me apaixonei por uma jovem simples e pobre, e meus pais se opuseram. Meu pai me mandou viajar a pretexto de fazer negócio. Estive 46 dias longe e quando voltei a encontrei casada. Vim a saber que por dinheiro que meu pai lhe deu, ela prometeu se afastar de mim e casou-se com outro, um antigo namorado que também era apaixonado por ela. Desesperei-me, revoltei-me contra o meu pai e num ato de covardia tomei veneno e desencarnei. Sofri muito como suicida. Fui socorrido tempos depois. Então percebi o tanto que fiz mal aos meus pais. Não suportava vê-los sofrer. Pedi perdão a eles. Só que não quiseram me perdoar. Demoraram para fazê-lo. Como é triste e angustiante fazer aqueles que amamos sofrerem por nossa imprudência. Perdoaram-me, mas nunca esqueceram o filho ingrato que se matou por bobagem. Quero renascer, implorei. Quero aprender a dar valor à vida. Você teve de tudo que materialmente se pode ter. Teve pais honestos e bons, um corpo perfeito. Entretanto, não deu valor, disse um instrutor. Entendo que perdi uma grande oportunidade. Não me importo. Até acho certo e justo ser privado daquilo que não dei valor. Deixe-me voltar para perto daquela que foi para mim a causa da minha insensatez. Fui permitido e vim a ser neto dela. Eu sabia, antes de reencarnar, que os meus pais, tendo sífilis, poderiam ter danificado o feto. Assim, eu teria o corpo, o cérebro lesado. Foi o que aconteceu. Porém, eu, espírito eterno, tinha posse da perfeição que o Pai criou. Não estava perispiritualmente danificado. Por isso que ao sair do corpo enquanto eu dormia, era perfeito e desfrutava dos meus conhecimentos. Logo depois dos meus estudos, quando apto, passei a trabalhar com ex-suicidas. Hoje, 30 anos depois de ter desencarnado, eu sou instrutor na Casa do Caminho, uma das colônias que abrigam os imprudentes que mataram o seu corpo físico. Amo muito meu trabalho. Vovó está encarnada e eu a visito sempre. Não tenho planos de reencarnar, mas sim de continuar o meu trabalho por muitos anos ainda. Recordo sempre como para me motivar. Benedito Bacurau, racha lenha e come pau. Estou sempre sorrindo e sou profundamente grato a esta encarnação em que fui deficiente mental, por ter tido a oportunidade de aprender, de dar valor à vida física, mesmo com limitações, de ter sido muito mais útil que nas reencarnações anteriores em que tive o corpo físico sadio. Fiz nesta, dentro das minhas limitações, o que me foi possível.
Então, que a gente possa entender de verdade, verdadeiramente, que nada fica fora das leis de Deus. E tudo que a gente faz para o outro ou para nós mesmos, um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que dar conta. Ou seja, nessa ou numa próxima existência. E a gente tirar a nossa própria vida, como Benedito ensinou, não vai resolver os problemas, pelo contrário, só vai aumentar o nosso sofrimento, principalmente do outro lado. E a gente vai ter que resgatar esse ato numa próxima existência. Então, que a gente possa entender esse valor da nossa própria vida, que a gente possa perdoar, como ele ensinou a gente. Ele nos conta que ele reencarnou com aquela que ele teve um sentimento ruim, por conta disso ele tirou a própria vida e aí acabou reencarnando junto. Então, como nos pede Jesus, perdoe o seu irmão enquanto vocês estão nessa caminhada juntos e possamos perdoar, respeitar e amar o nosso próximo. Então, espero que vocês tenham gostado, compartilhem e a gente se vê na próxima psicografia.